todo mundo está negociando, menos o Brasil, porque o Lula não quer falar com Trump. Não quer porque em setembro, chega o grosso. Tanto é que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, será pauta da reunião que a Casa Branca realizará hoje com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. O encontro tratará de possíveis sanções a mais autoridades brasileiras após o ministro Alexandre de Moraes ser punido com a lei Magnitsky. Mota já estava no radar do governo norte-americano e agora volta a atrair atenção por não ter colocado em votação a anistia dos condenados pelas depredações do dia 8 de janeiro e por ter recuado na tramitação da PEC do fim do foro privilegiado. E o Mota já avisou, não tem clima para isso, não tem clima, só tem clima para a traição. Na política, a dúvida não é se alguém vai te trair, é quando, Ana Paula. Olha, é muito interessante essa reunião, né, na Casa Branca hoje com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, considerando que nessa semana a reunião do Haddad, que teria sido na quarta-feira, foi cancelada lá com autoridades da Casa Branca. E ele jogou a culpa em cima do Eduardo Bolsonaro, como se o Eduardo Bolsonaro tivesse poder sobre a agenda das autoridades norte-americanas. Óbvio que não tem. Essa falta de diálogo, e eu vi a Ana Paula Henkel também falando ontem, não sei se foi ontem aqui na programação da Oeste, que ela, nos noticiários lá dos Estados Unidos, o tempo todo que você tem, são autoridades de todos os países sendo recebidos no Salão Oval da Casa Branca para negociações, às vezes não chega a um consenso, mas existe a conversa e que o Brasil é o único país que, desde a posse do Trump, não consegue ter um diálogo, não consegue sentar para conversar e a culpa é do próprio Lula, do governo. Olha a fala do ministro Fernando Haddad, quando ele está lançando um novo pacote, que o Brasil está sendo sancionado. O Brasil é um país mais democrático do que o norte-americano. Isso não é diplomacia. Toda vez que eles dão um passo, eles têm que dar uma alfinetada. Toda vez que eles vão falar alguma coisa, eles têm que tratar com ironia. Os ministros do STF fizeram ironia e assim vai. Então não dá para conversar com gente que não é séria. Então eles não vão ter espaço. Senhor Marcelo Bella. O primeiro, quando a gente compara os Estados Unidos com o Brasil, os Estados Unidos ele tem uma Constituição única que foi promulgada em 1787, que recebeu 27 emendas, né? Quando a gente compara com o Brasil, desde da República, né, inclusive do Império, nós tivemos mais de 7 constituições, né? Mais de 7 constituições. Então, quanto à cultura sobre democracia, eles têm mais cultura de democracia do que nós. Então, isso é completamente absurda esta fala do ministro Fernando Haddad. Existem 3 tipos de pessoas que trabalham para a esquerda no Brasil, né, que falam, são dignatários da esquerda, e são 3 tipos. O primeiro é aquele que trabalha para o governo de esquerda, que ganha dinheiro com o governo de esquerda. Esse é o primeiro tipo. Então não importa se ele está mentindo, se ele fala a verdade ou não, ele tem interesse direto. O segundo é aquele que está na universidade, né, que ainda acredita nas filosofias marxistas, que já estão ultrapassadas há muitos anos, né, e ainda falam sobre isso. E o terceiro são aqueles ignorantes que se sentem representados, que estão lá no sertão e se sentem representados por pessoas que receberam destaque, como, por exemplo, o presidente Lula, com a sua história, né, de ter saído analfabeto do sertão, e seu primeiro diploma ter sido o diploma de presidente da República. Então, esse é o primeiro ponto, né? Lidar com pessoas de esquerda, você tem uma tarefa difícil pela frente, porque vai desde da conveniência até a ignorância. No que diz respeito, né, o que nós estamos falando sobre o que o maestro Seguer falou sobre traição, a política, ela ama traições, mas ela odeia os traidores, né? E
No último programa eu falei aqui sobre o circo de Pinóquio, né, o circo do Mangiafoco, do Come Fogo, que controla os marionetes. Então, Hugo Motta, mais um marionete do governo controlado, né, vem de uma família com uma estirpe de mãe e avó presas, né, e sob acusações graves. Então, infelizmente, mais uma pessoa que a gente não consegue dar crédito em relação a isso. Temos que revisar e mudar este governo. O presidente Lula não tem mais clima para governar. Essa que é o clima que não existe, é clima de governo. Não existe mais clima para o presidente Lula governar. Bela, você me permite só Claro, lógico. que eu acho que é Manda aí. pertinente, só porque ele tocou na questão da Constituição americana, vocês compararem a lógica democrática. A Constituição americana tem 7 artigos e 27 emendas na sua história. A brasileira foram 7 constituições até agora, nós estamos na 7ª. Essa última, de 1988, tem 250 artigos, mais 135 emendas. Aí você já tem uma noção. E na minha opinião, Caramba. a minha simples opinião, deveríamos ter a 8ª, porque essa já foi rasgada faz tempo e nós precisamos ter, de fato, uma nova Constituição que represente o povo brasileiro. Marcelo Soano, fechando o assunto. É uma Constituição que deveria seguir os princípios da Constituição norte-americana, não repetir os mesmos artigos, porque nós somos um país que tem uma cultura distinta, mas pelo menos seguir a lógica. Por que tem uns 7 artigos? Porque a preocupação foi mostrar como que se organiza a estrutura do Estado. Estão nos 7 artigos. A partir daí, veio a questão democrática. Ora, se aqueles que nos governam são nossos empregados, como é que nós vamos garantir que o povo possa controlar os seus governantes? Vieram as 27 emendas que tratam do Estado Democrático de Direito. Essa é a lógica, uma lógica que nós não seguimos. E detalhe, isso demonstra o que o Haddad não sabe. Ele não entende de democracia, porque para ele democracia transita por 2 pontos. O primeiro deles, eles confundem com inclusão social. Inclusão social não tem a ver com democracia por ser uma condição necessária, mas não suficiente. Ela está inserida, mas não se resume a isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como ele foi educado na teoria marxista, para ele, a democracia, ela se constitui pelo voto da maioria. Toda a história da ciência política, da teoria política, ela trata exatamente de como impedir os abusos, dentre eles a ditadura da maioria. Isso que a gente pega em todo o século XIX. Na hora que a gente estava falando lá, que você falou do regime cubano, eu ia falar, eu travei, acabei ficando bem perdido, mas tem um dado, você falou, o modelo de democracia que ele tem, o modelo de democracia cubana, que nos primeiros meses fuzilou 100 mil pessoas, conforme estão em dados de livros históricos. Claro. E como é que eles faziam? Olha para ver como fecha a lógica de democracia deste senhor, chamado Fernando Haddad. Como é que eles tentavam legitimar isso? Faziam plebiscitos para colocar na culpa do povo os fuzilamentos que eles estavam fazendo em relação àqueles que eram contrários àquela revolução ou à sequência que a revolução seguiu. Esse que é o problema. Ele não sabe o que é democracia e ele está a reboque do mesmo discurso para o público interno. Só que o público dele, como falou o Marcelo Bella, é reduzido, é restrito de indivíduos que, infelizmente, não conhecem dos fatos, outros que têm um problema moral e outros que, por incrível que pareça, se sentem representados, mas aí, e eu encerro de verdade, por uma razão muito simples, por uma falha da nossa direita. A nossa direita, ela não consegue ir naqueles rincões e fazer um discurso certo e fazer a ideia da inclusão social, mas não pelo método deles. Pelo nosso. Como é que você pode fazer inclusão social? 0 de imposto para empreendedor que vai querer trabalhar lá não sei onde por 5, 6, 8, 10 anos. E o auxílio de infraestrutura que pode ser dado para que o cara faça empreendimento. Onde que vai ter a inclusão social? Muito simples. Proliferar emprego, proliferar condição para que cada um possa ter a sua vida com autonomia.